Olá, você está na TV Diário, o canal do Diário Campineiro no YouTube, em mais uma edição do Diálogos Diário. Hoje temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios o vereador Luiz Carlos Rossini, reeleito presidente da Câmara de Campinas. Rossini, muito obrigado pela presença. Alegria, Bush, dialogar com você aqui. Eu acho que mais uma oportunidade da gente poder prestar contas, dar informações, falar um pouco da atuação na Câmara. Obrigado pela oportunidade. A gente aqui agradece. Vamos começar, Rossini, falando um pouquinho de você. Quantos anos? 69. 69. Você vai falar que não parece 70 e pouco. Não, parece menos, parece menos. Sua formação, vereador? Eu sou administrador, né? Eu tenho uma especialização em orçamento, contabilidade pública, fiz mestrado em planejamento energético e meio ambiente na Unicamp, né? Quando eu fui para o Partido Verde, aí para ganhar conteúdo, aí fui estudar um pouco, aprofundar um pouco mais sobre esses temas, né? E atualmente só estou exercendo a vereança. Já faz um tempinho, né? São 7 mandatos, é o 7º? Eu fui para o 7º mandato. Maravilha. Qual que é o partido, o vereador? Eu estou no Partido Republicanos, né? Eu fui 3 mandatos pelo PMDB lá no início, depois eu fui para o Partido Verde, fiquei mais 3 mandatos no Partido Verde, e agora, desde o ano passado, eu migrei para o Republicanos, né? Por várias circunstâncias e tal. E eu estou aí para tentar fortalecer esse partido, que, aliás, se a gente for pegar a origem do Republicano, é um dos partidos mais antigos e tradicionais do país, né? O Partido Republicano Paulista foi fundado lá em 1873. E os ideais republicanos da época ainda continuam muito presentes, né, na atualidade. Então, eu quero fazer com que o Republicano seja um partido que represente um pouco a expectativa da sociedade. Quero dar minha contribuição para isso. Legal. Sua carreira política começou quando? Começou como? Poxa, eu vim para Campinas com a CPFL, né? Eu sou de São Paulo, da freguesia do Ó, comecei lá como estagiário. Aí a sede da CPFL era lá na Avenida Angélica. Em 79 mudou para cá, eu vislumbrei uma perspectiva profissional interessante, agarrei a oportunidade e vim para cá. Isso foi lá em 79, né? Aí em 83, quando a gente viu um ambiente de abertura democrática, aquela campanha das diretas já, né, fim do regime da ditadura militar e tal, aí eu estava contagiado por aquele ambiente, decidi participar politicamente, me filiei ao PMDB, e aí em 88 eu era do núcleo do PMDB dos empregados da CPFL e tive a oportunidade, fui indicado, na verdade, pelo núcleo para sair candidato a vereador. Não era uma coisa que eu tinha planejado para a minha vida, mas achei importante naquele momento, aí saí candidato já, e aí tive a felicidade de ser eleito já na minha primeira eleição, né? Aí entrou no sangue. Coisa aconteceu. Legal. Nasceu em São Paulo, então, né? Sou de São Paulo, freguesia do Ó, punk da periferia. Legal. Casado? Casado, 2 filhos. 2 filhos. Nasceu em São Paulo. Já falou qual é o seu time? Torce para quem? Sou palmeirense. Eu lembro que meu pai me levava para assistir jogo lá no Palestra Itália, né? Jardim Suspenso, a gente chamava até, desde pequeno. Eu me lembro ele carregando no colo lá, assistindo o jogo do Palmeiras. Assisti um Palmeiras e Santos, eu vi Pelé jogar, né? Fato da gente ter essa idade, assim, eu posso contar histórias, né? Mas eu vi o Pelé 2 vezes em jogos, um no Parque Antártico, um no Pacaembu, mas já cheguei aqui palmeirense, né? Então, e exerce essa função de palmeirense ou é uma coisa mais eu não sou esse palmeirense fanático, mas gosto, acompanho, torço. Aqui em Campinas eu torço para os 2 times, Ponte Preta e Guarani. Na verdade, acho que a cidade precisa que os 2 estejam bem, né? Porque isso repercute, anima, ajuda muito a cidade. E além de torcer, ainda jogo bola, né? Ah, é? Nessa idade é esporte de alto risco, mas desde pequeno jogo bola e tal. E ainda acompanho. Eu jogo de lateral, volante, né? Sempre atuei nessa área aí, nesse espaço. E a gente tem uns campeonatos interessantes aqui, né? Tem a Linfurc, que é uma liga independente, ela promove campeonatos só para acima de 50, 55, tem o 60, que é acima de 60, e tem o sexagenário, que é acima de 63. Olha. Então, tem muita gente aí nessa idade ainda que se mantém ativo.
E o futebol ele traz vários benefícios. Um deles, eu falo que as grandes amizades que eu fiz na vida foi no futebol, né? Mas, enfim, eu gosto, pratico e torço pelo Palmeiras. O que é um livro de cabeceira do Rossini hoje? Puxa vida. Você sabe que eu estou lendo, eu ganhei um livro do O Caminho da Paz, né? do neto do Gandhi, né? E ali é legal que a gente aprende, ele fala assim, não existe caminho para a paz é o caminho, né? Então a gente tem que aprender a viver em paz para seguir os teus objetivos, os teus futuros, né? E ele fala muito ali sobre comunicação não violenta, então a gente precisa saber se controlar as emoções, né? Saber dialogar, fazer valer a tua opinião, o teu ponto de vista, mas sem ofender, sem ser violento. Então é isso que eu tô trilhando aí. Legal. O último livro que eu li, quem me deu, foi o Roberto Cardinale, inclusive, né? Que é Pós-Verdade, né? Daniel Kahneman, né? Que ele conta um pouco esse fenômeno que aconteceu tanto do Brexit na Inglaterra e da eleição do Trump nos Estados Unidos a partir de fake news, essa coisa de negação de uma série de coisas. É interessante. Você lendo o livro, você entende muito o que acontece, inclusive no Brasil. Né? Esse foi o último livro e esse agora, Caminhos da Paz, é uma coisa que está... De vez em quando eu dou uma folheada lá. Legal. O que é o prato preferido do vereador Rossini? Rapaz, eu tenho vários, mas como bom italiano, adoro uma massa, uma lasanha, né, um espaguete. Legal. Mas a carbonara, meu Deus. Não é ruim, não. Vamos fazer umas perguntinhas agora, então, Rossini. A Câmara de Campinas tem 33 vereadores. Por que o senhor acredita que reeleger o presidente da casa, nesse momento, tenha sido a melhor escolha para Campinas? Eu acho que desde que eu subi a presidência, eu estou concluí meu 6º mandato e é a primeira vez que eu me dispus a ser presidente da casa. Eu nunca quis ser por ego, vaidade e tal, mas achei que naquele momento a Câmara precisava. Assumi com uma tarefa, uma missão pessoal até de fortalecer o Poder Legislativo, resgatar a imagem, a credibilidade da Câmara. E para isso nós desenvolvemos várias ações, primeiro internas de estruturar a Câmara, motivar. A Câmara tem 190 servidores efetivos de carreira, concursados, né? E com eles a gente conseguiu fazer muita coisa. Eu acho que a Câmara de Campinas é uma das poucas câmaras do Brasil, né, por exemplo, que tem planejamento estratégico. A Câmara de Campinas tem lá, como as empresas, as organizações têm visão, missão, objetivo, diretrizes estratégicas. Fizemos isso de forma participativa, todo mundo envolvendo todos os servidores. E isso levou a Câmara a conquistar prêmios, né? Por exemplo, do Instituto Não Aceito Corrupção. A Câmara de Campinas, concorrendo com 200 órgãos públicos do Brasil, ficou em primeiro lugar no quesito governança corporativa, né? Mostrando que tudo que é feito na Câmara é feito com ética, transparência, dentro da lei. E, ultimamente, o ano passado, a gente conquistou o selo Diamante do Tribunal de Contas, né, porque ele faz um ranqueamento e uma avaliação do grau de transparência dos órgãos que o tribunal controla. Né? E isso é fruto desse trabalho. Então, eu acho que, para além disso, evoluímos muitas ações internas da Câmara. E a minha proposta, assim, a Câmara tem que oferecer as condições para o vereador exercer melhor o seu mandato. O representante do Poder Legislativo é o vereador. Então, a gente tem que criar as condições para ele poder, no exercício do mandato, corresponder às expectativas da população que votou, né, em cada um dos vereadores. Eu acho que esse foi um dos aspectos que permitiram que eu pudesse ser reconduzido, né, como vereador. É um pouco o reconhecimento do trabalho desses 2 anos. Legal. Quais são as suas prioridades para esse segundo mandato? Olha, na Câmara, eu acho que continuar esse processo de fortalecimento das estruturas, a gente está necessitando de fazer uma reorganização administrativa da Câmara, preparar a Câmara para os próximos 20, 30 anos, né? Porque a sociedade é dinâmica, muda, a inovação tecnológica está aí, a gente precisa trazer isso para dentro da Câmara. Nós temos um projeto que nasceu lá comigo e assim, a ideia surgiu quando eu fui visitar a biblioteca da Câmara. Para você ter uma ideia, a Câmara de Campinas é de 1797. Ela foi fundada no dia 15 de dezembro de 1797. O Brasil era colônia de Portugal. O presidente da Câmara, na época, era chamado de intendente
E ele tinha plenos poderes. Ele era juiz, prefeito, legislador, mandava prender, soltar. E nós temos documentos nos arquivos da Câmara dessa época, conta a história do Brasil, né? Então é muita riqueza para ficar nas paredes de uma biblioteca, nos arquivos de uma biblioteca. Nós aí criamos o MECA, que é o Memorial da Câmara de Campinas, com a ideia de dar visibilidade, acessibilidade, né? É uma riqueza de conteúdo que ele precisa ser conhecido da população. Então, um dos desafios é dar continuidade, estruturar, deixar o MECA pronto para a sociedade conhecer, a partir dos arquivos da Câmara, um pouco da sua história. E está no bojo desse projeto de reorganização da Câmara. E, obviamente, fortalecer. O que eu tenho falado com todos os servidores, e eles assumiram essa ideia e esse compromisso de fazer de Campinas a melhor Câmara do Brasil. A gente quer que, a partir da nossa Câmara, a sociedade reconheça o poder legislativo como um poder importante, fundamental para a democracia, para o governo do município, e que os vereadores podem e devem cumprir uma missão importante, né, para a cidade. Então, é essa contribuição que eu quero deixar aí como presidente da Câmara. Legal. Administrativamente, a Câmara vai bem, o senhor tem feito uma gestão interessante, inclusive referendada, com a reeleição. E politicamente, Rossini, como é que você avalia o papel da Câmara politicamente hoje? Eu acho que nesse esforço que a gente está fazendo de aproximar a Câmara da sociedade, trazer a sociedade para perto da Câmara, porque se as pessoas conhecerem como é que funciona a Câmara, qual é o papel, a função, a missão do vereador, ela vai compreender as nossas limitações, mas também cobrar mais da própria Câmara, né? Mas eu avalio que politicamente a gente conseguiu avançar. Eu acho que as instituições todas, desde aquele junho de 2013, né, que todo mundo foi às ruas, ninguém me representa, havia um movimento contra as instituições, o Poder Legislativo foi um dos que mais sofreu esse processo de desgaste. Então, a ideia é recuperar isso, melhorando a credibilidade, ampliando. Então, as ações que a gente fez de transparência, por exemplo, as sessões da Câmara são transmitidas ao vivo pela TV Câmara. As pessoas podem estar presencialmente lá, mas podem acompanhar da sua casa. Nós criamos um sistema de QR Code. Se você estiver na tua casa, você põe teu celular, você vai poder abrir a pauta das sessões, né? Saber todos os projetos que os vereadores estão discutindo, debatendo, votando. E se clicar no PDF, abre na íntegra o projeto, artigo por artigo, justificativa. Então, isso é uma forma de abrir e fazer com que a sociedade possa saber o que o vereador está fazendo, além de outras ações que a gente desenvolveu. Eu acredito que a gente foi feliz nisso. O resultado das eleições comprovam isso, né? Primeiro, o grande percentual de vereadores reeleitos, né? E o aumento da votação dos vereadores. Todos os vereadores foram reeleitos com uma votação superior à da eleição anterior. E até alguns vereadores que não se reelegeram tiveram aumento de votação. Eles acabaram não sendo reeleitos pelas circunstâncias, coeficiente partidário e tal, né? Mas eu acho que politicamente a gente está conseguindo assim resgatar a imagem e devolver a confiança da sociedade no trabalho da Câmara e do vereador. Legal. Como é que o senhor avalia a existência das emendas impositivas? Elas foram criadas recentemente. O senhor acha que isso é uma coisa que veio para somar, para ajudar? Eu tenho certeza disso. Eu acho que a emenda impositiva hoje é um instrumento legislativo poderoso, importantíssimo. Já existiam as emendas parlamentares, né, dos deputados estaduais, federais, e muitas câmaras têm criado a emenda impositiva. Ela permite que quem está em contato direto com a população, às vezes quem recebe a demanda por primeiro da necessidade da população é o vereador, né? E normalmente o vereador solicita ao prefeito as providências. E a emenda positiva, eu acho que, na minha visão, eu sou administrador, sempre trabalhei na área de planejamento, né? Mas a gente consegue fazer um ajuste fino até no processo de planejamento da prefeitura, porque às vezes algumas necessidades pontuais que ficaram fora do radar da prefeitura, o vereador consegue observar, atendendo comunidades, localidades, entidades, né? E, através da emenda, resolver situações que são importantes, que ajudam a melhorar a qualidade de vida aí da população. Isso mostra que o vereador pode diretamente contribuir para solucionar problemas pontuais,
inclusive na área da saúde, né, 50% dos recursos das emendas têm que ser direcionados para a saúde, então os vereadores conseguem fazer isso também. Mas é um instrumento que veio para ficar. Eu acho que até pela última, assim, o volume de entidades, bairros, comunidades que procuraram vereadores solicitando recursos para as coisas, mostra que é uma ferramenta importante. Mas ela precisa ser usada com sabedoria, digamos, né? Sim. Aí é claro que cada vereador tem a sua autonomia, prerrogativa de indicar para aquilo que ele considera mais interessante politicamente ou para atender alguma necessidade específica, né? E é transparente, quer dizer, a Câmara tem lá um site, disponibiliza, a sociedade pode acompanhar todas as indicações dos vereadores, para onde está indo o recurso, como é que está sendo gasto isso. Eu acho que essa transparência acaba fazendo com que o vereador tenha, inclusive, mais cautela, cuidado na hora de destinar as emendas, né? Mas é importante, eu acho que a gente tem conseguido, através das emendas impositivas, resolver várias situações, problemas da sociedade. O prefeito Dário Saad tocou aí os seus primeiros 4 anos de mandato com um cenário bastante positivo dentro da Câmara. Isso deve acontecer de novo nesse segundo mandato dele? Assim, o Dário ele já foi vereador, né? Eu fui vereador com ele, inclusive, né? Também foi presidente da Câmara, então ele compreende qual é o papel da Câmara e do vereador. Então ele sempre teve uma relação de respeito. Ele consegue saber que a Câmara... A lei orgânica do município fala que o governo do município é exercido conjuntamente pelo Executivo e pelo Legislativo. São poderes independentes, com funções, missões diferentes. A gente sempre mantém essa independência, mas a gente convive numa harmonia política que é saudável para a cidade. Quando existe muito embate executivo e legislativo, às vezes quem perde é a população, porque os processos ficam mais lentos, difíceis. Então, eu acredito, até pelo perfil do Dário, que a gente vai continuar, independente de eu ser presidente ou não, né, mas uma relação harmoniosa para o bem da cidade. Legal. Como anda aquele projeto da mudança da Câmara para aquele prédio da Justiça, do Fórum, no centro? Está em andamento? Como é que está isso? Tá. Na verdade, assim, isso é uma ideia que nem nasceu comigo, né? O próprio Marcos Bernardelli, depois o Zé Carlos, que foram presidentes anteriores, já haviam manifestado esse interesse, mas na época o Palácio da Justiça estava sendo utilizado pela Justiça Eleitoral, né? Agora, com a saída da Justiça Eleitoral, então pudemos retomar essa iniciativa. Assim, são coisas que talvez as pessoas não saibam, né? Mas a Câmara de Campinas já funcionou lá de 1948 a 1970. O Palácio da Justiça foi sede do Poder Legislativo. E, por fato de estar ali no coração da cidade, no centro da cidade, ele tem um efeito que, além de simbólico, aquele prédio é imponente, né? Ele empresta assim, um ar de autoridade, de seriedade, né? Então, a Câmara instalada ali, eu acho que ela, simbolicamente, ela teria um ar de imponência que é necessário. Sendo no centro, facilita o acesso da população à Câmara, né? Eu acho que isso vai ajudar muito que a população possa acompanhar, participar das ações da Câmara. E é um prédio tombado, né? Eu acho que a Câmara, estando ali, ia contribuir, inclusive, com esse processo de revitalização da área central, né? De requalificação da área central, que a gente precisa fazer com que o centro de Campinas volte a ser aquele centro de antigamente, né, onde as pessoas possam frequentar com segurança, com qualidade. Então, eu acho que os benefícios de levar a Câmara para lá são inúmeros. Agora, já formalizamos esse interesse. Como é um prédio do Estado, primeiro, o prefeito ele já formalizou o interesse de que isso seja passado para o município. Então, o governo do Estado agora ele estava na Secretaria de Justiça, foi para a Secretaria de Patrimônio do Estado, tem esse processo de formalização. Na hora que o prédio tiver cedido ao município, ele vai para a prefeitura, porque a Câmara não tem propriedade. Vai para a prefeitura que vai assumir. E aí, depois, a prefeitura cede isso à Câmara. Não haveria necessidade de um investimento ali, né? Sim, para isso. Sim, teria que fazer adequações. De tamanho disso? Assim, valores é difícil falar, né? Mas vai ter que gastar muito recurso.
Agora, só para você ter uma ideia, já existem estudos que mostram a necessidade da Câmara ter um outro prédio. Hoje o prédio da Câmara, a coisa boa do atual prédio da Câmara é o plenário, isso ninguém nega. Né? Mas os gabinetes dos vereadores, as instalações administrativas, hoje elas são pequenas, tacanhas. Já há uma necessidade de você... e se você fosse construir uma nova Câmara, certamente seria um custo muito mais alto. E uma coisa, aquele prédio da Câmara, se a Câmara eventualmente sair de lá, ele é utilizado pela Prefeitura. Né? Ele vai para a Prefeitura e a Prefeitura tem interesse, porque tem mais de 30 imóveis alugados na região próxima à Câmara, poderia concentrar serviços públicos e tal. Né? E você tem um ganho de metro quadrado no prédio do... Hoje, assim, mais ou menos, já a nossa equipe técnica fez uma avaliação, né, preliminar. Então, a quantidade de metros quadrados que o Palácio da Justiça oferece é suficiente para acomodar aquilo que a gente tem de metro quadrado na Câmara. Tanto os gabinetes dos vereadores... Hoje? Pouca coisa, mas comporta. Então, ele daria para você levar a Câmara para lá e ocupar aquele... São 5 andares, pé direito alto. Assim, até assim, o conforto, a qualidade de atendimento, de trabalho, tanto dos servidores como da população, seria melhor do que está hoje. Como você disse, vai haver um prejuízo em relação ao plenário, é isso? Como é que ficaria essa questão? O prejuízo é no sentido... Hoje, o nosso plenário é cerca de 290 lugares. Né? Lá seria 212 lugares. Então, teria uma diminuição aí. Mas como hoje nós temos... Tudo é transmitido, né? Quer dizer, as sessões online da Câmara, online e tal... A gente tem percebido, raramente o plenário está totalmente ocupado na Câmara, né? Mas eu acho que uma capacidade com 212 lugares... Dá tranquilamente. E ali teria uma vantagem. Hoje nós temos um plenarinho, no prédio novo poderia ter 2 plenarinhos, que são para você até fazer reuniões de comissões eventos simultâneas, eventos menores, né? Do tamanho que é hoje, né? Hoje o nosso plenarinho cabe 50 pessoas, a gente poderia ter 2 com essa capacidade. 50 pessoas. Legal. Em relação a uma das funções da Câmara dos Vereadores é fiscalizar o poder público, fiscalizar os atos administrativos do Executivo. Você acha que esse trabalho tem sido feito de maneira adequada? Como é que é a sua visão sobre isso? Tem. Porque a fiscalização ela vai desde você garantir que o orçamento seja cumprido, que a legislação seja respeitada, que não haja desvio, né? Mas até para ver se os serviços da Prefeitura estão sendo executados com qualidade, eficiência. Então, quando um vereador ou um morador leva para o vereador uma necessidade, que seja de tem um buraco na minha rua, um esgoto vazando, tem um mato alto, precisa podar uma árvore, está faltando médico no centro de saúde, medicamento, ele está mostrando uma falha, uma deficiência do poder público. Aí o vereador, recebendo aquilo, ele tem os instrumentos, ele faz uma indicação. Prefeito, olha, nesse ato de fiscalizar, precisa melhorar aquela situação, resolver aquele problema, que acaba sendo assim um volume maior até das ações, que não deixa de ser de fiscalização. A Câmara tem feito isso. E também, através das comissões, chamado, debatido com secretários, como é que anda o andamento da execução das várias políticas públicas em todas as áreas. Né? Quadrimestralmente, a Secretaria de Finanças faz um balanço da execução orçamentária, a Secretaria de Saúde também obrigatoriamente vai lá prestar contas de como é que anda as ações da área da saúde. Então, são ações de fiscalização que a Câmara tem cumprido e, a partir dessas ações, muitas vezes encontrado pontos que precisam ser melhorados. Né? E aí indica, isso pode ser através de indicação, às vezes você precisa de lei para fazer isso, mas os vereadores têm, sim, cumprido esse papel de fiscalização. Essa boa relação que a gente falou anteriormente com o Executivo, com o prefeito, isso interfere, de alguma forma, nessa questão da fiscalização? Quer dizer, uma coisa mais leve, uma coisa mais... Não, menos... na verdade, assim, se você detecta um problema, uma falha na administração, você pode uma coisa ir lá e fazer um vídeo, olha, esse prefeito não funciona, por que é que está faltando isso, aquilo, né, apontando o erro para a sociedade conhecer. A outra coisa é, identificando o problema, indo lá e cobrar do prefeito. Fala, prefeito, olha, está faltando tal coisa, tem tal serviço que não está sendo executado de forma correta. Essa é uma relação mais respeitosa, né?
Então, porque o objetivo, quando você detecta o problema, qual é? Solucionar. E esse diálogo com o prefeito é feito por cada vereador ou é uma coisa que é uma atribuição do presidente? Como é que Cada funciona vereador, na prática? Cada vereador. Então, cada vereador tem esse Cada canal aberto vereador, com o prefeito? Muitas vezes, o presidente, quando tem algumas questões maiores, ou algum projeto de lei que necessita um debate maior, um aprimoramento, adequação, aí para a presidência a gente acaba fazendo um pouco esse papel. Mas cada vereador tem autonomia no mandato para dialogar com o prefeito, com os secretários. E na prefeitura, o vice-prefeito, né, o Vanderlei de Almeida, que é também o secretário de Relações Institucionais, ele tem cumprido muito bem esse papel, né? Ele acaba, muitas vezes, sendo o primeiro a quem os vereadores procuram, relatando, aí ele chama, aciona. Mas, assim, eu vejo que essa forma de trabalhar está dando certo, né? A gente tem conseguido resolver muitos problemas da população, né, sem criar desgastes desnecessários ou embates que não levam a lugar nenhum. Pelo que você falou, boa parte do trabalho dos vereadores hoje foca nisso, quer dizer, em ajudar a resolver problemas que a população leva para a Câmara. É isso? Porque o vereador é o representante da população. É a ponta, né, ponta do negócio. Ainda que eu tenha algumas ideias que eu considero importante, não é porque eu acho que é bom, eu tenho que ouvir aqueles que me elegeram, né? Então, esse contato permanente do vereador com a população é que ajuda até a orientar o seu mandato. E as ações do vereador, sei lá, 90% reflete, assim, alguma demanda que chega da sociedade. Vou dar um exemplo. Eu sou autor da lei do pancadão, né? Não é que um dia eu acordei e falei, vou fazer uma lei do pancadão. O pancadão é um fenômeno que estava crescendo em Campinas, né? Que o cara turbina o carro de som, para nas esquinas, pôs de gasolina, praça, abre o capô e abre as portas, né? Que se dane ao redondelo. Uma danceteria céu aberto. Já tinha muitas reclamações e tal, já era um problema. Aí um dia eu fui procurado por um casal de idoso já, que morava no São Martim, falou, Rossini, tem um problema, não sei se você vai conseguir ajudar ou não. Aí contou, falou, olha, eu comprei uma casa num bairro lá no São Martim, e aquilo que era para ser meu paraíso, né, virou inferno, porque em frente à minha casa tem uma pracinha, chega de sábado à tarde, junto os carros, aquele som alto, aquela gente toda, não sei o quê. O som é tão alto que eu não consigo assistir televisão na minha casa, e a gente vai reclamar, o pessoal é ignorante, violento. E falou assim, estou a fim de vender, né? Com tristeza. E a forma como ele falou, aquilo me tocou. Falei, gente, não pode ser normal. A gente não pode achar normal que você não tenha condição de dormir, de ter sossego, de ter paz dentro da sua casa, né? Aí eu fui pesquisar. Nós já tínhamos a lei do silêncio, que impõe limites, restrições a som alto e tal, né? A perturbação do sossego é crime, está no Código Penal. Tem uma resolução do CONTRAN que proíbe um veículo transitar com som acima de 55 decibéis do lado de fora do veículo. Então, a legislação já tinha. Mas, quando tinha um evento, a população acionava a Guarda Municipal, a Polícia Militar, chegava a viatura, o que o cara fazia? Diminuía, desligava, a viatura ia embora, ele vai ligar de novo, né? E aí eu fui buscar na lei de crimes ambientais um princípio que a gente trouxe para a lei municipal. O que diz a lei de crimes ambientais? É uma lei federal, a 9.605. Poluir é crime. Você sabia que poluição é crime, né? E a poluição sonora é um tipo de poluição. E a lei ela determina o seguinte, se você tiver uma fonte ativa de poluição, qual é a primeira obrigação? Cessar a fonte, né? Uma torneira pingando, por exemplo, contaminando o solo, o lençol freático, a primeira providência, fecha a torneira. Mas só que já poluiu, já praticou o crime, então o autor já está sujeito às penalidades da lei. Então é isso que a gente trouxe para a lei do município. Então, quando chega um evento desse, lá o guarda municipal, a polícia militar com o decilibelímetro, mede, constata que ele ultrapassou o limite e caracterizou a poluição sonora, significa que ele já praticou o crime. Então, ele já está sujeito à penalidade. A primeira obrigação qual que é? Cessa a fonte, desliga o negócio aí, né? E depois? Só que daí ele já está sujeito à multa, né, que é a penalidade, e nós somos mais ousados. Além da multa, a lei determina a apreensão, né, o recolhimento do veículo.
virou referência, né, para o Brasil. A gente E resolveu? resolveu. As reclamações diminuíram mesmo? Hoje muito. Às vezes você tem um ou outro perdido, mas a Guarda Municipal, principalmente, tem feito um trabalho fantástico nessa área. E a gente conseguiu levar paz e sossego para quem precisa, né? E quem precisa deve acionar a Guarda Municipal, é isso? Guarda Quando tem Municipal, problema 153, desse tipo, 153. exatamente. Tá. E aí, é só para dar uma ideia, é o seguinte, então essa foi uma demanda que eu recebi como vereador, assim como todos os vereadores recebem, e para tentar resolver isso, nesse caso foi apresentar um projeto de lei, né? Então, isso é o que faz, às vezes, o mandato do vereador ser mais rico, vamos dizer assim. Fala um pouquinho de representatividade na Câmara. Você acha que é adequada a representatividade da Câmara de Campinas hoje? A Câmara reflete a sociedade, né? Entendeu? As eleições acabam assim levando para a Câmara um pouco que é o conjunto da sociedade nas suas diferentes representações. Nós temos 12 partidos hoje, né? 12. Com representação na Câmara. Temos 5 mulheres. Muita gente fala, pô, não poderia ter mais mulher? Eu acho que poderia também, né? Mas aí não é uma questão da Câmara. Eu acho que a gente está criando algumas ações até para potencializar, mostrar a importância da participação da mulher na política. Mas os partidos, a gente vai ter mais mulheres eleitas se a gente tiver mais mulheres candidatas. Efetivamente, né? Porque a gente sabe que nem sempre é assim. A gente tem que estimular a militância. Mas, de certa forma, eu acho que a Câmara hoje representa o universo do que é a sociedade campineira. Legal. Nos últimos anos, Campinas enfrentou críticas em relação ao planejamento urbano e enfrentamento de desastres naturais. Por exemplo, a gente teve recentemente casos aí de mortes, de queda de árvore, etc, etc. Qual é o papel da Câmara para ajudar o Executivo a resolver essa situação, a encontrar um caminho para isso? Nossa, a Câmara tem debatido demais, criamos comissões, né? Temos comissões permanentes que se debruçam sobre esses temas, né? Mas essas, vamos chamar emergências climáticas hoje, elas são uma realidade mundial, né, que coloca um desafio para todas as cidades, e Campinas é diferente. É como preparar a cidade para enfrentar essas emergências climáticas e diminuir ou mitigar os efeitos dela. Puxa, eu não sei se você lembra, 15 anos atrás se chovia tanto e com tanta intensidade, e às vezes de forma localizada como acontece hoje, né? Então a gente está percebendo as mudanças do clima. E as cidades elas não foram projetadas, preparadas muitas vezes. E o processo de desenvolvimento, com impermeabilização, adensamento, acaba, quando chove, não tem escoamento, vai tudo para fundo de vale e aí enchente e tal. Então, no fruto dos debates, né, e a gente sempre convoca a prefeitura, os secretários para isso, Campinas está com com um projeto para a construção de 3 piscinões, vamos dizer assim. Tem um em andamento já, inclusive? Já está um em andamento, que a ideia é você fazer grandes reservatórios de água na cabeceira, né, dos rios, córregos, para armazenar a água quando tem muito volume e ir soltando aos poucos. Para garantir a vazão. Esse é um exemplo, mas a política de arborização está sendo revista, reformulada. Nós temos mais de 700 mil árvores no perímetro urbano, né? É difícil. E é claro que tem muitas árvores antigas, velhas, sujeitas à queda. Então tem que intensificar esse diagnóstico de identificação das áreas que oferecem risco, acelerar os processos, muitas vezes, de extração. Fazer isso com cuidado, né? Porque a gente sabe que é importante. Não adianta exterminar a árvore, nós precisamos de mais árvores até para enfrentar as mudanças do clima. E tem que ser uma coisa mais ágil, porque nós tivemos recentemente, ontem, um caso, e acho que 2 dias atrás, mais um, né, de árvores que caíram em cima de carros. Por sorte, não houve maiores danos à vida e tal. Mas é uma coisa que precisa ser feita com um pouco mais de efetividade, né? Não seria o caso de cutucar a prefeitura para que isso possa ser... A prefeitura até está fazendo, ampliou a equipe de... acho que até dobrou a equipe que faz poda, extração de árvore, contratou um sistema para fazer um diagnóstico, que até tipo ultrassonografia da árvore, para ver a qualidade dela e tal, né? Mas eu falo, nós temos 700 mil indivíduos, né? É duro. Agora, isso está acontecendo não é só Campinas, né? Todos os lugares. Essas são prioridades que estão colocadas e que, obviamente, a Câmara tem cobrado e a Prefeitura tem, dentro dos recursos que dispõe, fazer essas ações. Eu acho que o enfrentamento das emergências climáticas depende de um plano nacional, federal até, porque as coisas acontecem no município e muitas vezes o município não tem recurso
porque às vezes a solução do problema exige investimentos em infraestrutura, que custa muito, e às vezes ele não tem capacidade para fazer. Eu acho que o governo federal deveria criar um plano de financiamento para enfrentamento de emergências climáticas e tal, enfim, quem apresentar projeto para ajudar os municípios, né? O que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? A gente fala aqui, mas o que aconteceu na Espanha, na Valência, o que está acontecendo agora em vários lugares, nos Estados Unidos, incêndios. Então, é um novo momento que está colocado para a humanidade. E, obviamente, quem está à frente de uma administração pública tem que se preparar para isso. Num caso, por exemplo, como esse de ontem, que a árvore caiu de novo no bosque, quase no mesmo lugar do que matou a outra pessoa da outra vez. Eu não sei do caso de... Qual é o papel da Câmara nesse caso? Ela aciona a prefeitura, ela cobra da prefeitura, pede explicações? Como é que funciona esse trâmite? Na verdade, inclusive, em função daquelas quedas, foi até criada uma comissão especial de estudos que levantou, verificou, né? O secretário foi várias vezes lá. Então, assim, as medidas elas foram apontadas e a prefeitura tem procurado resolver. Agora, até hoje, muita gente critica o fato da prefeitura ter removido todos os eucaliptos da Lagoa do Taquaral. Não sei se você já ouviu crítica disso, porque ficou feio. Já não. Você passa lá, você vê, parece uma coisa meio... Agora, eram árvores saudáveis, sadias, né? Mas exóticas, né? No eucalipto não é da mata nativa, né? Então, a remoção foi para eliminar isso. Agora, uma árvore no bosque, que é uma árvore da flora nativa, né? Saudável, por que ela cai? Se ela não está contaminada, com saúde fitossanitária afetada, né? Às vezes a copa dela é muito extensa, pesada, quando chove demais, aumenta o peso e encharca demais o solo, aí as raízes às vezes não suportam. Não dá para sair para aí, não dá para falar, essa árvore vai cair, né? E às vezes a velocidade dos ventos, né? Às vezes você tem aquela microexplosão que aconteceu há um tempo atrás, você lembra que? Lembro, arrancou um monte de telha na minha casa. Pois é. Como é que você prevê um negócio? Então, são vários fatores. É difícil você prever com certa antecedência qual a árvore que pode cair. A população tem ajudado bastante, né? Mas, assim, que é uma preocupação, porque agora muitas pessoas veem a árvore como um risco, né? Opa, minha árvore na frente da minha casa, não quero. Elas têm acionado muito a prefeitura e a prefeitura tem procurado, sempre que tem uma solicitação, ela manda um engenheiro agrônico avaliar, o cara tem procurado fazer os laudos, né? Agora, como se antecipar a queda, esse é mais complicado, mais difícil. O vereador, a Câmara recentemente enfrentou um episódio de suspeita de corrupção lá com relação a contratos, gerou afastamento de presidente. Isso não foi durante o seu mandato, mas é uma coisa que teve GAECO, teve BAEP, apreensão, busca, aquela coisa toda. Como é que isso está superado? Isso passou? Isso tem ainda algum resquício lá dentro? Como é que ficou isso? Passou. Na verdade, assim, internamente, a Câmara, que foi criada lá uma comissão, uma CPI, né, ela cumpriu o seu papel com autonomia, porque essas comissões têm autonomia, elas têm... O que cabe à presidência, a estrutura, é dar estrutura para a comissão poder trabalhar. Então, a Câmara fez o que tinha que fazer na época. Isso depois gerou um processo, o Ministério Público apresentou denúncia e o juiz aceitou, que está tramitando na Justiça, né? Mas aí está numa esfera agora, no campo da Justiça, na Câmara. O que eu tenho falado é o seguinte, hoje a Câmara possui instrumentos e mecanismos para evitar esse tipo de ocorrência, né? Tanto que a gente ganhou esse concurso aí do Não Aceito Corrupção. Então, o que a gente fez? Aprimorou, fortaleceu os sistemas de controle para evitar situações dessa natureza. Legal. Hoje é dia 8 de janeiro, hoje faz 2 anos que nós tivemos aquele episódio em Brasília dos ataques aos poderes, a destruição, o vandalismo, aquela coisa toda. O que o senhor lembra daquele dia e de que forma que o senhor acha que aquilo interferiu no curso da história no país? Pois é. Você sabe que eu estava assumindo a Câmara naquela... Comecinho do seu primeiro mandato. Primeiro mandato, né? A primeira providência e preocupação é se aquele ato não pudesse repercutir. Vamos invadir todos os legislativos. As câmaras. A gente acabou adotando algumas medidas de segurança, entrando em contato aí com os órgãos de inteligência. Felizmente, aquilo ficou restrito
É lamentável, né, que fato como aquele tivesse acontecido, né? E muita gente que acabou participando daquilo foi sem uma consciência política do que estava fazendo, né? Meio que motivada pela questão das redes, havia ali uma... Infelizmente, o governo federal anterior estimulou muito isso, né? Gerar primeiro a suspeita pelo voto pela urna eletrônica, né? Então, fazer com que a sociedade desconfie, não acredite. Isso é ruim, né? Porque aí ninguém vai acreditar no resultado da eleição. E não acreditar no resultado da eleição, que está sendo investigado essa tentativa de vamos criar um fato tal para que você possa aplicar um artigo da Constituição, que é a intervenção militar, né? Então tem gente que pensava assim, acreditava nisso, e isso fere a própria Constituição e é um atentado contra a democracia. Assim, de longe a gente acompanhou, lamentando, né, que isso acontecesse. Eu acho que as medidas de punição que estão acontecendo, elas têm um efeito, na minha visão, pedagógico, né? Assim, na democracia eu posso não concordar com você, mas eu tenho os limites legais para discordar. Isso tem que ficar dentro desses limites. O prefeito foi eleito com 67% dos votos. Uma bruta votação, né? Mas quem não votou nele tem que aceitar. Ele foi prefeito. É a regra, entendeu? Do jogo. A democracia, na verdade, é a vontade da maioria, né? Não é consenso. Assim, eu espero que não aconteça mais atos como esse. Maravilha. Acho que é isso. Você quer deixar um recado para a gente passar aí para o pessoal que está vendo a gente, para os seus eleitores, para o morador de Campinas? Não, primeiro, continuar dizendo que a Câmara está à disposição de toda a população. As sessões são públicas, né? Você pode acompanhar pela TV Câmara. Os gabinetes dos vereadores já estão funcionando aí para atender às necessidades da população. E a participação da população, levando problema, sugestão, criticando, ajuda, inclusive, que a Câmara cumpra o seu papel de discutir os problemas e tentar apresentar solução. Nós teremos desafios enormes. Eu acho que Campinas é uma cidade maravilhosa. Eu nasci em São Paulo, mas sou cidadão campineiro, amo Campinas. Mas nós temos problemas que são do tamanho de uma cidade de 1.200.000 habitantes, né? Nós somos uma cidade rica, nosso PIB talvez seja o 10º do país, mas aí apresentamos também, como no Brasil, ainda desigualdades sociais, né? Nós temos muitas famílias ainda vivendo em situação de vulnerabilidade. Então, a gente tem que, a partir da Câmara, ver como contribuir para fazer dessa cidade mais justa, né? Onde a Prefeitura consiga, através das políticas públicas, atender às necessidades básicas da população e garantir a qualidade de vida de todos que vivem aqui. E a Câmara vai estar aberta para dar a sua contribuição nesse sentido. Maravilha. Vereador, eu agradeço pela sua presença, obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço. Agradeço a todos que acompanharam a gente. Aproveito para pedir para você dar um joinha aí no vídeo, segue o Diário nas redes sociais e até a próxima.